Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. E hoje é uma data histórica, mas sem motivos para comemorar. Hoje completa um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia e iniciou uma guerra no leste europeu. De lá para cá, o conflito já causou milhares de mortes, além de obrigar milhões de ucranianos a deixarem suas casas. Números que tornam esse o pior confronto desde a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, não tem previsão para acabar. O balanço dos danos e das vidas perdidas é devastador. De acordo com um balanço feito pela Noruega, o número de militares russos mortos ou feridos ao longo do conflito chega a quase 180 mil, enquanto do lado ucraniano o número passa de 100 mil. Outras fontes ocidentais citam cerca de 150 mil militares mortos de cada lado. Os incessantes ataques russos também provocaram a morte de milhares de civis. Segundo autoridades de Kiev, mais de 20 mil civis ucranianos morreram. Em janeiro, a Organização das Nações Unidas calculou que, ao longo do conflito, cerca de 18 mil civis haviam perdido suas vidas. Mas logo a organização reconheceu que os números do conflito eram muito mais elevados. Ainda segundo a ONU, os combates deixaram mais de 5 milhões de deslocados internos e mais de 8 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia para fugir do conflito. A Polônia foi um dos principais destinos dos refugiados, com mais de 1 milhão de pessoas, além de países da União Europeia. Já líderes da ocupação russa afirmaram que pelo menos 5 milhões de ucranianos seguiram para a Rússia. A Comissão Europeia estima que, até o momento, mais de 65 mil supostos crimes de guerra foram denunciados. As tropas russas foram acusadas de execuções, torturas, estupro e sequestro. Já a Ucrânia foi acusada de cometer crimes de guerra contra prisioneiros russos. E a China publicou nesta sexta-feira um documento que conta com 12 tópicos para tentar mediar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A proposta foi criticada por aliados de Kiev, que questionam a relação de Pequim com Moscou. Pequim também advertiu que armas nucleares não devem ser usadas no confronto, dias depois de o presidente Vladimir Putin anunciar a suspensão da participação da Rússia no Tratado Nuclear New START. O conflito na Ucrânia tem por trás uma questão histórica complexa e a China toma uma posição justa e objetiva, estando comprometida em promover conversas para a paz. Somos a favor da paz e do diálogo, é o lado certo da história. A China começa com essa proposta publicada hoje e quer trabalhar com o resto do mundo para solucionar a crise. O documento foi imediatamente criticado por aliados ucranianos. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, ironizou a proposta e declarou que ela deveria acabar logo no primeiro ponto, que pede o respeito à soberania dos países. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a China não tem credibilidade para mediar o confronto. First of all, China doesn't have much credibility. Em primeiro lugar, a China não tem muita credibilidade, porque não foi capaz de condenar a invasão ilegal à Ucrânia. E também porque assinou, dias antes da invasão, um acordo com o presidente Putin sobre uma associação sem limites com a Rússia. President Putin on limitless partnership with Russia. Já a encarregada dos negócios da Embaixada da Ucrânia na China acusou Pequim de conversar apenas com Moscou. Na minha opinião, se é o caso de neutralidade, a China deveria falar com ambas as partes, Rússia e Ucrânia. O que vemos agora é a China falando bastante com a Rússia, mas não com a Ucrânia. Mesmo se posicionando de forma neutra no conflito, a China mantém fortes laços com a aliada Rússia. Na quarta-feira, o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, participou de uma reunião no Kremlin com o presidente Vladimir Putin e com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Na ocasião, Putin afirmou que a relação entre Rússia e China é de grande importância para a estabilidade da situação internacional. E o governo sueco anunciou que vai entregar cerca de 10 tanques Leopard e sistemas antiaéreos para reforçar as forças no confronto contra as tropas russas. O anúncio vem um dia depois da vizinha Finlândia, que afirmou que enviaria 3 Leopard 2 para a Ucrânia. Nesta sexta, a Polônia também anunciou o envio de tanques em alguns dias.
O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, está em Kiev pela ocasião do aniversário de 1 ano do início da guerra e aproveitou para fazer o anúncio. O premier garantiu que o país está preparado para treinar pilotos ucranianos no uso de caças F-16 na Polônia, um dos principais aliados da Ucrânia na Europa, que considerou que as últimas sanções impostas à Rússia pela União Europeia foram muito fracas. A Polônia quer endurecer o próximo pacote de sanções e incluir mais pessoas importantes entre os bloqueios. E aqui no Brasil, na economia, a prévia da inflação oficial registrou aumento em fevereiro. Itens como a educação, aluguel, residencial e energia puxaram o índice. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, registrou taxa de 0,76% em fevereiro. O índice ficou acima do registrado em janeiro, mas abaixo do observado em fevereiro do ano passado. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA 15 acumula taxa de inflação de 1,31% nos 2 primeiros meses de 2023. Em 12 meses, a taxa acumulada é de 5,63%, abaixo dos 5,87% acumulados no mesmo período imediatamente anterior. 8 dos 9 grupos de despesas pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preços em fevereiro, com destaque para educação devido aos reajustes que normalmente são praticados no início do ano letivo. O grupo Habitação teve a segunda maior contribuição para a alta na prévia da inflação em fevereiro. Esse aumento foi impulsionado por itens como aluguel residencial, taxa de água e esgoto, gás encanado e energia elétrica. Já os alimentos e bebidas subiram 0,39% na prévia do mês, com destaque para itens como cenoura, hortaliças e verduras, leite longa-vida, entre outros. O vestuário foi o único grupo de despesas que registrou queda nos preços, e os demais grupos apresentaram uma pequena variação no mês. E o mês de fevereiro ainda não terminou e os alertas de desmatamento na Amazônia Legal já bateram recorde para o mês. Mais de 200 quilômetros quadrados foram destruídos. O monitoramento por satélite feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou 209 quilômetros quadrados de desmatamento na porção brasileira da maior floresta tropical do mundo, equivalente a mais de 29 mil campos de futebol. A área inclui dados coletados apenas até o dia 17 de fevereiro, mas já é superior ao registro deste mesmo período em 2022, quando 199 quilômetros quadrados foram destruídos. Em janeiro de 2023, o monitoramento por satélite mostrou uma queda de 61% no desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. As organizações ambientais, entretanto, alertaram que era prematuro falar de uma reversão da tendência, já que parte da diminuição poderia estar relacionada a uma maior cobertura de nuvens que afetou os cálculos. Especialistas dizem que o aumento se deve principalmente ao avanço de grileiros que destroem a floresta para desenvolver atividades agrícolas e pecuárias. Presidente da República pela terceira vez, Lula tem como uma das principais bandeiras a proteção da Amazônia e prometeu acabar com o desmatamento dos biomas brasileiros até 2030. E agora vamos falar sobre a tragédia no litoral de São Paulo depois das fortes chuvas. Em meio a tantas notícias ruins vindas do litoral norte, uma informação para trazer alívio. Mais de 100 animais foram resgatados em meio aos escombros deixados pelos temporais. O trabalho está sendo feito por um grupo especializado em salvar animais em desastres. E na lista dos sobreviventes estão cães, gatos, porcos e até sapos. Com o apoio do governo de São Paulo, o GRAD, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, se deslocou para São Sebastião no domingo. 4 médicos veterinários e 3 resgatistas estão divididos em 2 equipes na cidade. Uma atua na Barra do Saí e a outra em Boiçucanga. Na Barra do Saí, o grupo resgatou cerca de 40 cães, 22 gatos, além de 4 gansos, 6 patos, 1 porca e 21 sapos. Em Boiçucanga, o grupo resgatou cerca de 25 animais até agora. Uma outra ação foi realizada pelos próprios moradores da praia de Juqueí. Um abrigo foi montado em um estacionamento, com o objetivo de acomodar os animais que estão desamparados e feridos. O trabalho também ajudou alguns tutores que perderam suas casas e puderam deixar os pets em um lugar seguro.
O abrigo está necessitando de doações de alimentos, remédios e itens de higiene neste momento. Quem quiser ajudar pode acessar a página do GRAD nas redes sociais. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.